foi muito importante e para nós hoje também, não somente naquela época, 98 anos atrás. A mensagem de Nossa Senhora iria se completar progressivamente nas aparições posteriores, no dia 13 de cada mês, começando em maio até outubro. E esta mensagem pode ser resumida nas seguintes palavras: Maria sente-se preocupada com o crescer do mal, os pecados da sociedade, sobretudo da imoralidade e indiferença religiosa que levam tantos pecadores ao inferno e são causa de tantos males sociais, inclusive guerras e perseguições. Maria pede nossa colaboração para a paz do mundo e para a conversão dos pecadores. Por isso, exige de nós conversão autêntica de nossa vida a Cristo, sugere a oração fervorosa como poderoso meio de obter o perdão de Deus e recomenda, sobretudo, a reza do terço todos os dias, possivelmente nas famílias. Nossa Senhora sugere a famosa jaculatória a ser intercalada nos mistérios do terço. Ó Jesus, perdoai-nos os pecados, preservai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, particularmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Nossa Senhora exorta a penitência, a mortificação e aos sacrifícios, a fim de obter a conversão dos pecadores e a paz do mundo. Enfim, pede a consagração de cada um de nós e da própria sociedade ao seu coração imaculado, aconselhando a comunhão reparadora todos os primeiros sábados do mês. É o resumo das aparições de Fátima. Alguém pode dizer, mas tudo isso já conhecemos. Claro que conhecemos, e conhecemos muito bem. Mas agora temos que pensar o que fazer para colocar em prática todas estas orientações, sugestões de Nossa Senhora através destas três crianças. Hoje 2 beatos já, Francisco já foi beatificado, Jacinta, e a Irmã Lúcia, que faleceu há alguns anos atrás, com certeza vai ser beatificada brevemente. E com certeza a devoção de Fátima espalhou-se muito rápido e foram somente 50 anos, quando já o Papa Paulo VI, passaram 50 anos, em 67, quando o Papa Paulo VI já tinha uma devoção maravilhosa e juntou todos os trabalhos do Concílio Vaticano II com a obra conciliar da vida da Igreja. E a ligação com a Fátima foi muito importante. Exatamente por esta ocasião do cinquentenário das aparições de Fátima, em 67, o Papa Paulo VI se desloca a Fátima. Mas a relação com a Fátima vinha já de trás. No encerramento da terceira sessão conciliar, em 64, o Papa Paulo VI, hoje beato Papa Paulo VI, convidou os bispos dos santuários marianos mais importantes do mundo para concelebrar com ele na Basílica de São Pedro. E no mesmo dia, depois de promulgar a Constituição sobre a Igreja e os decretos sobre as igrejas orientais e sobre também o ecumenismo, o Papa proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja e anunciou a oferta da rosa de ouro ao santuário de Fátima com as seguintes palavras: resolvemos enviar proximamente, por meio de uma missão especial, a rosa de ouro ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, tão caro não só ao povo da nobre nação portuguesa,
como também conhecido e venerado pelos fiéis de todo o mundo católico. Dessas também nós pretendemos confiar aos cuidados da Celeste Mãe a inteira família humana. E no dia da sua partida para Fátima, 13 de maio de 67, publicou a exortação pastoral, que se chama Signum Magnum, sobre o culto da Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de virtudes, que se conclui com um pedido explícito a todos os cristãos, a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja, aspecto central da mensagem de Fátima. Em 24 de abril de 1970, numa alocução no Santuário de Nossa Senhora de Bonaria, na Itália, o agora Bento Paulo VI afirmava: não se pode ser cristão se não se é mariano. E o seu magistério pontifício foi pródigo na demonstração da piedade mariana que o animava e que explica a sua ligação com Fátima. São notícias que estão chegando do santuário que são muito importantes para nós, porque depois dos outros papas, Papa Bento XVI e o Papa São João Paulo II, que se tornou um devoto extraordinário de Nossa Senhora de Fátima como mãe da Igreja e mãe deles e todos os solteiros. Maria exatamente significa isso. E é difícil hoje para nós separar a devoção de Nossa Senhora do São João Paulo II. Parece que caminham juntos, que oferecem para nós um exemplo maravilhoso da união dos santos. Nos lembramos também, com toda a tristeza, esse dia 13 de maio de 1981, mas exatamente foi a Nossa Senhora de Fátima que cobriu o Papa, que deu a mão para o Papa, que cuidou o Papa lá no hospital. Sofreu, porque o sofrimento, nós sabemos, faz parte, e algumas pessoas são escolhidas para exatamente juntar o seu sofrimento com tantas e tantas intenções da nossa Igreja. Lembramos a mensagem de Fátima e a conversão dos pecadores, e podemos dizer que aqui também, nesta nossa Igreja, Nossa Senhora de Fátima, os milagres acontecem. E nós queremos agradecer a Deus e a Nossa Senhora por todas essas inspirações, maravilhosas inspirações, que somente Deus pode dar para uma outra pessoa. Falando do sofrimento, lembrando o sofrimento e do Papa São João Paulo II, e também de alguns amigos que são muito importantes para entender melhor o que exatamente significa isso na vida cotidiana. Vocês lembram quando o Papa foi eleito e oficialmente assumiu, começou a pontificar no dia 22 de outubro de 1978, foi um domingo, foi eleito dia 16, mas assumiu dia 22, e dia 23, na segunda-feira logo, ele foi visitar um amigo no hospital, lá em Roma. Simplesmente não tinha tanta preocupação com a segurança e estava pensando que
poderia se movimentar na cidade, simplesmente falou com o secretário, com o motorista, pegaram no carro e foram para o hospital. Foi grande surpresa de toda a direção do Hospital Gemelli em Roma, quando de repente o Papa apareceu para visitar o seu amigo. Quem foi esse amigo? Foi um arcebispo, depois cardeal André Maria Descour, é um polonês que trabalhou com Paulo VI, e exatamente nos tempos quando faleceu o Papa João Paulo I, e depois quando foi eleito o Papa João Paulo II, cardeal Wojtyła como Papa João Paulo II, esse arcebispo ficou paralítico. Jovem, com 50 e poucos anos, muito disponível, enérgico, foi responsável pela mass media da igreja, comunicação, como nós falamos hoje, e de repente ficou doente. E esse cardeal, esse arcebispo, ficou o tempo todo em Roma, paralítico, rezando na intenção do Papa João Paulo II. E a amizade, muito antiga, desde o tempo do seminário, estudaram juntos, e depois essa amizade foi mais profunda ainda, exatamente através do sofrimento desse cardeal. Sempre muito pronto para essas pessoas, estava na cadeira de rodas, mas a cabeça, graças a Deus, funcionou muito bem, e estava ajudando o tempo todo a esse grande seu amigo o Papa. E quando o Papa sofreu o atentado, nós sabemos que o mundo todo ficou naquele dia sem palavras, só rezando. Eu lembro a Polônia, que as igrejas encheram, tinha mais de 2 milhões de pessoas sem nenhum aviso, porque ninguém imaginava que isso podia acontecer, mas espontaneamente as pessoas se reuniram na praça de Cracóvia, mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, rezando na intenção do Papa. Todo mundo com a roupa branca, rezando pela paz. Porque sabemos que as pessoas, dentro do contexto histórico, muitas vezes incomodam. E este Papa, que foi João Paulo II, incomodou demais as forças do mal. As forças do mal. E essas forças do mal, exatamente nós juntamos com as aparições de Fátima, 1917, Revolução Comunista na Rússia, Primeira Guerra Mundial, e por muito tempo ninguém podia falar nada sobre essas aparições, porque foi incluída nas orações de Nossa Senhora a Rússia. E quando Nossa Senhora fala sobre uma devoção mariana, sobre a consagração da Rússia, os comunistas ficarão furiosos. Mas parte por parte, o problema foi resolvido através da oração, através do Papa, através da solidariedade, através do presidente dos Estados Unidos, Reagan, na época. Sem revolução, sem guerra, o muro que foi construído em 1917 caiu milagrosamente no ano 1989.
Alguém pode pensar, história, para que lembrar tudo isso? É tão importante? É importante, porque nós temos consciência que as coisas, muitas vezes, só vamos resolver através da oração. E hoje a mensagem de Fátima lembra a família, lembra os males da sociedade, lembra tantas e tantas coisas erradas, mas também nós temos que lembrar as coisas maravilhosas. Essa revista Fátima, Luz e Paz, que chega de Portugal, exatamente lembra que as pessoas não se entregam ao mal, que as pessoas se entregam ao bem. E nós temos os reis, os presidentes, como o presidente da Hungria e tantos outros países, que visitam o santuário de Fátima e procuram oferecer a sua nação para Nossa Senhora. Chegam seminaristas da Itália, chegam as pessoas, as crianças do mundo inteiro para fazer uma adoração eucarística mundial, exatamente olhando para os pastorinhos, para essas crianças inocentes, pastorinhos de Fátima, para dar maior destaque a esta ligação histórica, mas sempre viva. Foram escolhidas 3 crianças que, trajados como os pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, permaneceram junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima e de Jesus sacramentado sobre o altar durante toda a celebração. E o reitor do santuário, dirigindo-se às crianças, convidou-as a refletir sobre Jesus e a família, dizendo-lhes que, apesar de ele ser Deus e ter vindo do céu, era obediente a seus pais, e acrescentou: procuramos nós, na nossa família, obedecer com delicadeza, amar com carinho, ajudar com alegria. Somos bons filhos, amamos e respeitamos nossos pais e as pessoas mais velhas, como fazia Jesus. Convidou-os depois a pensar nessas perguntas e a tentar dar-lhes resposta, em silêncio e em oração, repetindo as palavras que o anjo ensinara aos pastorinhos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Todas essas maravilhas acontecem exatamente no santuário de Fátima, na casa da mãe, aonde tantas pessoas, como chega, por exemplo, o primaz da Índia, o Dom Felipe Neri Ferrão, se chama primaz da Índia, que em breve entrevista fala também sobre a importância do santuário. Abençoai cada um desses vossos filhos e filhas, fala o bispo, confirmai-os na esperança e na caridade, protegei-os de todos os perigos temporais, morais e espirituais, ajudai-os a construir a sua nação em espírito de colaboração e fraternidade e a viver em paz uns com os outros e com a família das nações espalhadas pela face da terra. E lembrou lá o primaz da Índia, uma nação enorme, e só algumas partes são católicas, que na diocese dele trabalham 800 sacerdotes. 800 sacerdotes. E cerca de 30 a 35 ordenações tem por ano, ordenações sacerdotais. A devoção à Senhora de Fátima na Índia é muito popular. No dia 13, muitas paróquias organizam uma missa solene campal, seguida de uma procissão de velas, que algumas vezes percorre a cidade inteira. Esta é a devoção de Fátima. São somente alguns dados que eu tirei desta revista, mas é bom saber que nós não vivemos isolados, que nós estamos em comunhão com o mundo inteiro hoje.
dia 13 de maio. Alguns já terminaram as procissões, as missas, como a Europa. Ainda outra parte se anima para celebrar, como Estados Unidos, que estão crescendo cada vez mais, e a devoção mariana é enorme. Como lembrei, essa catedral, maior catedral da igreja presbiteriana, que venderam para a igreja católica. É bom, por um lado, a igreja se vende, não se vende, mas o bispo tomou a decisão e compraram maior igreja dos protestantes. Que sinal é esse? É um sinal maravilhoso, que a igreja católica está crescendo, e a nossa presença aqui hoje é um sinal que nós somos marianos, como lembra o Beato Paulo VI, que não dá para ser católico sem ser mariano. Hoje é dia de trabalho, eu já rezei por vocês na missa das 8, na missa das 10, essa é a terceira missa hoje. Muitas pessoas visitando Nossa Senhora durante todo o dia, claro, dentro das suas possibilidades. Então é um sinal visível da nossa devoção, sinal visível que nós precisamos cada vez mais se sentir amados, acolhidos, porque nós somos filhos de Deus verdadeiramente, como fala São João. E a Nossa Senhora lembrou quando Jesus estava na cruz e João, Pedro e Maria, e Jesus falou: eis o teu filho. E falou com o filho: eis a tua mãe. Então nós temos a mãe. Às vezes podemos se sentir sozinhos, sem ânimo, sem nenhuma intenção de fazer algumas coisas boas. Parece que o mal às vezes domina as pessoas, mas não é assim. Porque os fatos que infelizmente não falam na televisão sobre isso, sobre tantos encontros em Fátima, tantas maravilhas, ainda bem que temos hoje Canção Nova, que temos hoje Rádio Catedral, que nós podemos ouvir e escutar, que nós podemos alimentar a nossa vida exatamente ouvindo essas palavras tão importantes, como hoje lembra esse pequeno trecho do Evangelho para o dia de hoje. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu a essa mulher que falou: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Muito mais felizes. Como amar, como colocar essas palavras em prática, o que fazer para ser sempre fiel a esta palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Exatamente, fazer o esforço espiritual, fazer questão para ficar sempre perto de Nossa Senhora, louvar, rezar, incentivar. Lembrei as crianças que fizeram adoração ao Santíssimo Sacramento. Alguém às vezes fala: criança não entende, criança é pequena, criança não tem preparação nenhuma. Não é verdade. A criança sabe amar, a criança quer saber sobre Jesus e Maria, só que nós às vezes estamos muito limitados e achamos que não é necessário. É melhor comprar um presente para a criança, é melhor levar para um passeio, é melhor satisfazer a criança com algumas coisas materiais, e depois, quando a gente percebe que educamos uma criança egoísta, já é tarde.
Quando mostram às vezes na televisão essas famílias, não são, esses últimos dias, um casal, acho que com 30 filhos, alguém viu? Com os filhos propriamente dito, e também começaram a adotar. Aí pegou no Dia das Mães até. O coração fica assim. Será que eu não entendo essa posição de um casal que adota tantos filhos? Uma mãe tão feliz com essas pessoas todas. É uma maravilha. E quando a pessoa cresce, sem essa possibilidade de olhar para os outros, eu acho que é uma pessoa muito pobre. Porque não significa que esse casal é um casal que tem muito dinheiro. Não. Mas o casal que percebeu que o trabalho cotidiano, educar essas crianças, oferecer a escola, o ambiente de paz, é muito mais importante do que o dinheiro. Vocês lembram os milionários que ganham o dinheiro na Mega Sena, se chama? E a paixão desordenada, porque sempre um velho milionário encontra uma jovem com 20 anos, a jovem mata o homem. Vocês lembram? Ou não lembram? Lembramos, padre? Sim, claro. É pertinho de nós, é nosso estado. O dinheiro da felicidade não. Você tem que investir nas coisas espirituais. Você tem que ter nos tempos de hoje cada vez mais a Fátima no teu coração, na tua mente, porque Fátima é luz e paz. É luz e paz. E também nem todos os caminhos, como lembrou hoje o Papa Francisco, que tem o direito de explicar o caminho da verdade. Só Igreja Católica. Só. Já falou isso João Paulo II? E hoje o Papa Francisco repetiu a mesma palavra. Vocês vão ver amanhã os jornais que vão escrever com as letras desse tamanho, de 1 metro. A primeira página. Como o Papa pode falar isso? Pode. O Papa sabe o que fala. Nós que nós não entendemos. Então é bom, claro, com mais calma um pouquinho, mas avaliar o que os outros falam, o que fazem, para não ter medo, muitas vezes até conversar com as pessoas. Não falo brigar, porque isso não leva para nada, mas dialogar, conversar, explicar. E com certeza nós temos, a Igreja Católica, esse papel na sociedade. Porque muitos acham que a sociedade hoje é tão moderna que não precisa Nossa Senhora, que não precisa procissão, que não precisa uma missa como essa, precisa o terço. E por que vocês chegaram? Quem é a sociedade? Não são vocês todos? Eu não sou sociedade também? Eu nasci na lua? Não, numa família. E nós somos seres humanos que precisamos de tudo isso. Um padre, um diácono, um coroinha, uma criança que vai fazer a coroação, olhando para a criança de Fátima. Precisamos dos pais, da família, precisamos da igreja, a rua disponível para fazer procissão. Nós precisamos de tudo isso e nós não podemos ficar calados. Nós temos que falar. Essa é a nossa missão. Quando a professora está dada na escola, a mãe tem que ir lá e falar. Quando alguém tenta fazer uma lei, nós temos que falar. Está errado. Está devagarzinho, estamos pouquinho abrindo os olhos. Mas muitas vezes Maria é a nossa mãe.
Maria é nossa amiga, nosso apoio, como nós rezamos ladainha e repetindo tantas vezes Ave Maria, cheia de graça, e oração que oferece uma calma, oferece um conforto espiritual. Exatamente, Maria é a luz, Maria é a paz do mundo. Só aplicada. E como fala hoje o Evangelho, assim vou terminar com estas palavras: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Profissão de fé. Creio em Deus